Essa hiperproteção não ajuda ninguém. Sim, com certeza. Esses dias também eu vi uma das minhas filhas, a Esther, no balé. E eu sempre falava isso pra Ana, tem que estar no balé, aquele balé duro, entendeu? O estilo daquela professora russa. Vocês acharam no final? A gente Mais tem, ou a menos. professora dela é boa, sim, a professora dela é boa. É melhor esse balé como tava do que o anterior, bem melhor. A performance foi muito boa, foi genuinamente bem mais exigente do que era antes. Porque o ponto da professora é que tem que ser exigente. Se a professora vira e fala tudo tá certo, tudo não sei o quê, a criança não desenvolve, nada acontece. Não é... Se existe o exagero, o whiplash, né? Sim. Que é o cara lá que, esse não é meu tom, e a mão dele sangrando, e o cara toma atropelado e volta para tocar, que aí já entra no caso da obsessão, do exagero, mas nós estamos muito longe disso, nós estamos muito longe do Mozart, que tocava, o pai estava em cima para ele tocar desde os 3 anos, né? Então hoje o pêndulo, ele foi para um lado de tudo é fácil, tudo passa a mão, tudo é bom trabalho, tudo, medalha de honra ao mérito. Olha, medalha de honra ao mérito é um negócio completamente estúpido, porque desvaloriza a criança, a autoestima dela baixa com a medalha de honra ao mérito. Porque se tudo é indiferente e igual, né, não importa o quanto seja a superação dela, mesmo se seja uma superação pequenininha, é desprovida de valor. O cara saiu do último lugar para o penúltimo. Não serve, é igual ao último. Então, realmente é uma... E mesmo o peso do último, descobri que eu fui o último. É uma informação. Eu lembro, sei lá, tá no atletismo da escola e eu fui muito bem na corrida e muito mal no salto, né? E, cara, eu descobri isso. É uma informação, uma coisa boa. Eu pensava assim, poxa, o salto eu tinha que conseguir fazer melhor. Eu não tenho, sei lá, qual que é o problema. A corrida, no entanto, era uma habilidade. Então, você luta para melhorar dentro daquele paradigma que você tem estabelecido. Se tudo é vitória, se tudo é igual, se tudo se você sempre vai mimar a criança, que é uma das regras que ele fala aí também, né? Tem uma outra regra sobre não educar os filhos para que eles sejam pessoas que você detesta ou algo assim. Isso, né? é a regra número 5. Não deixe que seus filhos façam algo que faça com que você deixe de gostar deles. É porque a tendência dos pais é passar a mão na cabeça das crianças, porque dá muito trabalho corrigir, direcionar, botar para trabalhar e tal. E depois a criança fica odiosa. Você entope a criança de bens, entope ela de elogios, entope ela de tudo que é só reforço positivo, que foi até a pira dos últimos... O vilão dos anos 90 e 2000 era a mãe tigre, né? Que é a mãe asiática, e o herói era o reforço positivo. Essa era a coisa que as pessoas foram criadas. E o problema dessa história é que, na verdade, quando você entope uma criança de elogios não merecidos e entope ela de bens não merecidos, você está criando um narcisista. O narcisismo é precisamente o crescimento do ego numa baixa autoestima que não tem habilidade para casar com aquela realidade. E aí a pessoa sente que o mundo deve tudo para ela, né? Então, hoje, nós vamos formando pequenos narcisistas. A habilidade, no entanto, do sacrifício tira o narcisismo, porque você pode ter uma pessoa audaz, magnânima, quero ser um dos maiores empresários do Brasil, quero ser um campeão mundial de alguma coisa, quero ser um grande investidor, quero ser o que seja. São metas... Isso é magnanimidade, isso é audácia, é o cara querer ser grandioso numa área. No entanto, o narcisista não é isso. O narcisista ele quer ser louvado sem ter que trabalhar para chegar nesses méritos. Muito do problema... O Jordan Peterson fala muito tem essa tríade do mal, né? Que é narcisismo, maquiavelismo e psicopatia, né? Tem, na verdade, até uma tetrarquia do mal, mas enfim. O ponto é que muito dessas estruturas políticas corrompidas, outras coisas, isso passa pelas pessoas que têm esses traços. Então, você vai entrando na política, o cara que é psicopata, o cara que é maquiavélico, o cara que é narcisista, o cara que não sei o quê. E muitos dos militantes, diz o Jordan Peterson, são pessoas narcisistas. É a pessoa que sente que é entitled, né? Como eles falam, sente que merece tudo, que tem direito a tudo, e que não tem que trabalhar por isso. E aí essa pessoa, quando chega no mundo real, o mundo real vem com uma cobrança que ela não está esperando, e ao invés de se adequar a essa cobrança, de entrar dentro, de ralar para entrar na cobrança, ela fala, verdade, todas as hierarquias são injustas. Todo tipo de hierarquia é má.
todo tipo de governo é mal. A criança mimada culpa o pai pelo mal que ela faz. Ela grita porque ela quer algo, ela quer gratificação imediata, e se ela não encontra, a culpa é do pai. Ele que não me deu. Não foi capaz. Então você tem que educar seus filhos. Ele fala muito para que eles sejam socialmente desejáveis até os 4 anos de idade. O que é isso? A criança tem que conseguir chegar numa roda e ser uma pessoa agradável. Porque você está formando toda a base social da vida inteira dela. Então, ela sorri, cumprimenta as pessoas, consegue interagir. Tem gente que... Isso é louco, né? Eu só descobri isso tendo filhos. Antes de ter filhos, eu sempre pensava assim, 4 é muito novo, 6 é muito novo. Imagina, 2 anos de idade, criança de 2 anos, olhando lá pela minha casa. Sobe a parede escalada, fala palavras, cumprimenta as pessoas, faz drama ou não faz drama, ajuda a lavar a louça, interage com os pais, brinca com os outros, ajuda os amigos. Não é uma criança de 2 anos. O primeiro ano ela ainda ela ainda tá meio... primeiras Bonecão, palavras, assim, né? tá mais... beleza, o primeiro ano de vida ainda concedo. Do 2 pro 3, o Tomás, meu filho, vai fazer 3 agora. Ele não fez 3. Ele conversa. Você fala com ele, ele conversa. Ele puxa assunto, troca de assunto, fala com a pessoa. Então, tem uma personalidade meio sanguínea, eu acho, Tomás, inclusive. Ele adora ficar interagindo, conversando. Mas uma criança de 2 anos, ela já tem uma gama de habilidades tão grande que foram sendo desenvolvidas ao longo desse 1 pro 2, né, até o 3, que é o Terrible 2, que ele chama, uma fase também que é de muita criança tá com grandes explosões, que essa bifurcação do mimado não mimado tá ali. Quando você olha o adolescente, tem aquela rebeldia do adolescente, aquele salto, né? O adolescente que passa a rebeldia e fica mais estável é aquele adolescente que na infância ele era menos mimado. Então, quando chega a adolescência, ele tem aquele drama da vida adulta, aquela ansiedade da vida adulta, ele pensa assim, não, calma. Eu sei que eu tenho um certo conjunto de habilidades que eu consigo ser bem recebido num grupo social se eu me esforçar para tal. Eu sei que eu tenho um conjunto de ferramentas que, se a dificuldade crescer agora na vida adulta, eu vou aumentar o meu esforço, eu vou usar essas ferramentas para encarar. Então, quando passa aquele pico hormonal, ele começa a olhar e falar, não, eu me viro. Então, aí você vê meninos mais maduros, com 18, 19, com 20, né? Tem vários no meu canal, eu brinco que são os hiperzoomers, né? Que é o cara que é um menino de 19 anos que ele manda mensagem e fala, tô no jiu-jitsu, eu levanto peso, tô lendo Platão, tô investido em criptomoeda. Nossa, ainda há esperança então, né? Não, o hiperzoomer é uma realidade. Ele é uma realidade muito rara, extremamente seleta, mas ele vai dominar sem dúvida alguma o Maximus, né? O Maximus, como a gente brinca entre os Enzos e os Maximus, né? Então, o papel do pai é encaminhar o filho para que ele seja Maximus, para que ele e não Enzo, nada contra quem chama Enzo, mas que é o nome do cara da Ferrari, imagina, um belo nome, mas a brincadeira já tá feita, sem dúvida. Ela já pegou. Eu conheci um Enzo outro dia com 18. 17 para 18, veio aqui no grupo e fiquei bem impressionado. Até falei, pô, você me dá uma esperança na nova juventude. geração, assim, porque era um garoto que, pra idade, ele é muito diferente dos outros que geralmente eu vejo por aí. Que o Guilherme falou, que é o Super Boom. É o quê? Eu chamo do hiperzoomer, né? Zoomer é a geração Z, né? Sim. É o menino que tem ali até no máximo uns 24 anos, tá? Os zoomers, eles agora viraram adultos, né? Eles estão aí na área. Essa regra número 5 é muito interessante. Eu até coloquei uns asteriscos para falar dela. A gente acabou entrando, né, da 11 para o 5, que as duas falam no final sobre essa parte de filhos. E o Jordan Peterson, durante esse tópico, ele usa uma frase que eu anotei para minha vida, que é: não tenha medo do conflito que pode estabelecer a paz. Ele dá o exemplo de uma mãe que tem um filho que vai fazendo cada vez mais coisas que ela não gosta. Ele até lembra esse fato, né? Se as ações do seu filho fazem com que você não goste dele, imagine a opinião das outras pessoas. Porque ele é seu filho. E uma mãe não abandona o filho. Perfeito. Você pega lá no corredor da morte, cara, as mães estão visitando os condenados, né? Ainda. E então não tem abandono. Se a mãe passa a não gostar do filho, imagina o restante. Aí ele fala, tem que botar um limite. Se você não bota um limite numa criança, você está criando um pequeno tirano. Porque ele não tem um não.
pra barrar o avanço dele. Isso é ruim para a criança. Então, a Totalmente, mãe tá lá tentando fazer o melhor e acaba fazendo algo que é muito ruim para a criança no futuro, que vai virar um adulto mimado, No etc. futuro e no presente E no também, presente porque imagina também. os outros convivendo com a criança, né? Não vão gostar da mesma forma.